Opa, Eri, sejam bem-vindos novamente. Viram aí que o Instagram nos boicotou. Vitor, tá tudo certo aí, né, Vitor? Som, tudo ok? Parou no abismo, né, Eri? Pois é, fui citar o abismo, aconteceu isso. Tudo certo? Com som aí, imagem, tá chegando aí pra vocês? Tudo certo? Beleza. Vou só aguardar uns segundinhos, eu vejo que o pessoal está entrando. Agradeço muitíssimo terem retornado aqui à live. Peço desculpas por não ser tão conciso, mas realmente eu não consigo. Eu tenho poucos talentos e poucas habilidades, e essa é uma que eu não tenho, a de ser sucinto, sintético. Palmute, beleza? Que bom te ver de volta aí. Você vê, ele cortou, Palmute. Eu acho que para você consegue fazer a live com mais tempo porque você tem muito seguidor. Daí o Instagram te dá a colher de sopa. Mas eu não, cara. Comigo o Instagram, o algoritmo é implacável. Eu fiquei uma semana de férias, assim, que eu não postei nada, que deu férias no Instagram, o detox de serotonina. E caiu a zero, assim, despencaram meus likes, meus views, não tem nada. Antes tinha qualquer story, tinha 200, 300 visualizações, agora tem 30, 40. O algoritmo é implacável, cara. Então já peço que me sigam, por favor, porque daí talvez o Instagram seja um pouco mais benevolente com a gente, né? A Cíntia, seja bem-vindo. Eri está dizendo, sim, tenho essa dificuldade em entender os limites do espaço de criação. Se estruturar demais é um problema. Mas, como você disse, esse é um processo ativo e não passivo. Pois é, então vamos retomar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, aí daí pega a conversa no... discriminação é isso aí, Palmute. O algoritmo o princípio do algoritmo é o princípio social-democrata. É agregar valor ao já valorizado. Então, quem já é muito visto é mais visto. Quem é pouco visto é menos visto e assim vai aumentando a desigualdade, né? Esse é o princípio do algoritmo. Mas voltando ali à resposta, né, a tentativa aqui de debate com o Eri, ele fala do espaço de criação. É sintomático, né, Eri, que a gente se refira a isso como espaço de criação. É como se existisse um espaço real, físico, de criação. Um espaço, então, no qual ali dentro a gente pode criar. Mas dentro do que? Vamos, pela curvatura da vara, vamos inverter a pergunta. E fora desse espaço, fora é o quê? Que tipo de dentro, que tipo de espaço que a gente possa criar que é, assim, que não é inoculado, que não é contaminado, né, que é absolutamente asséptico do mundo, e então nesse espaço a gente criaria. Eu até me pergunto, vou mais longe, e me perguntaria que diabos que a gente criaria dentro desse espaço que é um vácuo cultural e social. Por isso que eu acho que há um certo romantismo em ir para retiros, para produzir, para criar, etc. A proposta do Processos Poéticos é precisamente o contrário, é se juntar, pega aqueles que estão com dificuldade no processo, que estão de algum modo bloqueados, chama-se aí de bloqueio criativo, né? Eu não gosto muito da expressão, mas para ficar mais simples, e outros que não podem, que não conseguem assim se autorizar, que têm dificuldade em autorizar-se artístico, pega essa gente, não bota cada um separado, isolado do mundo, bota para conversar. E o diálogo é propriamente o terreno da cultura e da civilização. Lembrando que a arte, gente, não é querer puxar lenha para o nosso assado, até porque eu não como carne, mas a arte é a fina flor, é a quintessência da civilização. Não é assim? A arte e a cultura é o oposto de selvagem, de inculto. Culto é o que foi cultivado. Então, o que um dia foi selvagem, um dia esteve em seu estado natural e foi cultivado de tal modo aí entrando num processo civilizatório até que ele se afastou
geometricamente do selvagem. Tanto que a gente diz entre o culto e o seu oposto é o selvagem. O aculturado, o presente dentro de uma cultura e aquele em estado natural, né? Com as robinsonadas do povo selvagem, dos iluministas, etc. Se a arte é o oposto do selvagem e do natural, então a arte é o oposto da natureza. Não vai ser no meio do mato que eu vou encontrar a inspiração para o meu trabalho, sem dúvida. O meu trabalho plástico, pessoal, ele muda, obviamente, os temas, né? Mas o último tema que eu trabalhei foi pornografia de internet, pornografia web. Quer dizer, são ali uma poluição, né? Uma justaposição de elementos da cultura, de diversos estratos, que dali que eu retiro a inspiração. Obviamente que muitos artistas e pessoas se retiram, né, para se inspirar. Acho que, obviamente, pode funcionar, pode acontecer. É algo clássico, né? O Voltaire fazia isso. Pessoas, artistas e intelectuais famosos, né, diziam se isolar para criar. Só que você se isola para pensar melhor o mundo. Esse é o caso, não pensar em si mesmo. Então eu acho que assim, não tem como, voltando, tentando responder a tua pergunta, não tem como você estar imune a esses processos industriais que você fala, né? Que são os processos tecnológicos que você cita ali, né? Os processos do sistema de consumo e etc. Por quê? Porque está tudo junto misturado. O bagulho é crazy, ele. A gente nunca mais vai chegar a um estado de pureza originária. Nunca mais. Nós perdemos o estado de natureza, para sempre. A questão não é a gente encontrar e chegar num mundo onde era como era antes da tecnologia. Não existe mais a possibilidade desse mundo. Quando ele aparece, ele costuma aparecer em distopias. Esses filmes de apocalipse, né, que é a situação pós-apocalipse, como se depois do apocalipse sobrasse alguém, mas normalmente nesses filmes americanos sobram, e são sempre norte-americanos que sobram, é incrível. O mundo acaba, mas sobram norte-americanos, você já deve ter percebido. É aí que aparece daí uma possibilidade de um mundo sem a tecnologia, que deixou para trás tudo aquilo. Ou seja, só numa situação distópica, ficcional. O mundo real é no bagulho doido que a gente cria ele. É isso que eu acredito. Mais perguntas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu perdi perguntas do chat. Então, se quiserem ter a bondade de colocar de novo. O Cláudio, como você mesmo diz, a arte não é correio para mandar recado. Exatamente. Como fica a nossa objetividade e subjetividade no processo artístico? Creio que seja ali uma interrogação, né, Cláudio? Eu digo que a arte não é correio porque tem uma expressão muito comum, infelizmente, muito corrente, que fala, quando vai se referir à arte, se refere a uma mensagem. A que mensagem que a arte passa, etc. A arte não tem mensagem, porque artista não é carteiro. É outra coisa. A arte pode suscitar elaborações conceituais, pode ser atravessada por teorias, imaginários, ideologias, etc. Mas não tem uma mensagem. Porque se a gente considera que a arte tem mensagem, a gente considera que o artista é um enviado de Deus. É uma noção perversa da função artística. Quer dizer que o artista, então, é que sabe. Ele é que sabe, ele supõe-se que ele sabe-se lá o quê, mas que daí ele vem trazer a mensagem. O artista sabe tanto quanto qualquer outro. Ou seja, tem uma visão fragmentária, equívoca, impermanente da verdade. Aí ele pergunta, o Cláudio, como fica a nossa objetividade e subjetividade no processo artístico? Eu não consigo vislumbrar, Cláudio, se tu puder elaborar melhor, como fica a nossa objetividade e subjetividade no processo artístico. Eu acho que não vou entender da maneira que minha intuição aqui ordenar. Mas eu acho que não. Eu não sei se há tanta diferença. Eu não sei se há uma distância capaz de, materialmente, elencar uma divisão entre objetividade e subjetividade durante o processo criativo.
Eu tenho lido, gente, um filósofo finlandês chamado Juhani Palasma. Desculpe, não sei pronunciar. Finlandês, Juhani Palasma. Ele tem 3 livros magníficos. Eu acabei de comprar, então estou lendo ainda. Um chama A Imagem Corporificada. O outro chama As Mãos Inteligentes. É essa que eu estou lendo, e o outro não lembro. Ele é um filósofo que reflete sobre a arquitetura, mas vai falar muito de uma coisa que me interessa profundamente, que é essa não distância, essa não diferenciação entre trabalho manual e trabalho intelectual. O William Flusser vai falar disso também. Ele diz que fazer é pensar, é uma forma de pensar, né? Que a gente não habita um corpo como se habitasse uma casa. É só nessa situação, nesse contexto propriamente do sujeito do cogito, como se refere Lacan a Descartes, que você pode habitar um corpo, ou possuir um corpo, ou seja, um corpo que é seu objeto, um corpo do qual você é sujeito, que você coordena. Na verdade, a gente sabe que não é assim. Primeiro que a gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Os Olhos da Pele é o 3º livro do Juhani Palasma. Obrigado, Liana. A Liana, inclusive, comprou outros e a gente vai trocando, né? O que eu dizia? A gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Ele não é nossa propriedade, ele é constitutivo do nosso próprio ser. E isso altera radicalmente nossa relação com o mundo, especialmente com o mundo das coisas. Aí, até voltando à pergunta do Eri, né? Esse mundo das coisas que você menciona, se refere como a indústria, como a tecnologia, ela faz parte desse plano de objetividade que nós não possuímos, que, no entanto, também não nos possui por completo. Embora nós somos atravessados por eles, há uma dialética. O que eu acho que a gente pode fazer é tentar tirar a oposição entre objetividade e subjetividade, entre espaço interno de criação e espaço externo de criação, tirar essa oposição e tentar fazer isso aqui, incorporar os dois. Né? Encontrar essa solução de continuidade, do qual eu falava na primeira live, entre o que seria uma vida prática, uma vida material, uma vida concreta, a vida real, como dizem os capitalistas, e uma vida criativa, né? Que é essa dimensão da poética, essa dimensão artística propriamente. A Fanny diz que acho que a objetividade tem a ver com a técnica, daí o Cláudio vai dizer a objetividade seria uma mensagem. Objetividade eu consigo ler como todo o aparato que não é propriamente a essência poética, né? Ou seja, o conteúdo conceitual da elaboração poética, mas o substrato material que a suporta, que a coloca no mundo. Né? Porque, de novo, uma coisa seria a expressão artística, outra coisa é o artista em si, outra coisa é a arte. Né? A expressão artística não é a arte em si. Então, a objetividade e subjetividade mantêm uma certa distância, né? Pelo menos em termos de análises. Legal. Gente, façam mais perguntas aí, críticas, por favor, podem fazer. Aproveitem que estamos no ambiente virtual, que eu não posso fazer nada se vocês me xingarem. Estou procurando aqui as questões, tá? Legal. Eu vou voltar aqui então para algumas que já tinham me mandado antes e que eu não li. Enquanto isso, estou cuidando aqui se aparecem mais. Se quiserem fazer assim intervenções, também observações, façam. Eu transmito aqui para todos. Escrevam no chat que eu acho que aqui eu tenho mais perguntas. Naquele podcast, o episódio do podcast Desver, onde eu falo do processos poéticos, eu aproveitei as perguntas da Liana da Abreu, acho que a Liana está aqui com a gente de novo, né? Para fazer, justamente para discorrer acerca do curso, para apresentar os processos poéticos, já a partir, assim, digamos, de uma prática, né? Respondendo as perguntas dela e mostrando serviço, né? Já dando o serviço. Mas então a gente fez um episódio de 1h30,
né, Eliana? Acho que você ouviu. Só que não respondemos. Obviamente, né, que em 1h30 não deu nem para eu introduzir as respostas da Liana. São perguntas complexas também, e eu tenho essa verborragia de neurótico obsessivo. Então, já que eu não respondi lá, eu vou tentar resgatá-las aqui, Liana, para ver se respondo, se dou alguma satisfação melhor para ti aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde estão as perguntas. Perdi elas aqui. É muito, eu acabo escrevendo muito. Ontem eu sentei aqui para preparar o conteúdo da live, deu 5 páginas. Obviamente que ia estourar o tempo, né? Olha, eu vou catar aqui as perguntas de novo. Tá aqui, ó. Então vou ler, tá? São perguntas feitas pela Liana D'Abreu. Depois visitem o perfil dela aqui no Instagram, Liana D'Abreu, uma artista muito interessante também aqui de Porto Alegre, que diz assim. É muita pergunta, né? Precisamos dominar a técnica para usá-la como meio de expressão? Sabemos em que momento se fundem as referências, o aprendizado e a alma do artista? Aqui são 2 perguntas. Precisamos dominar a técnica para usá-la como meio de expressão? Essa é uma baita pergunta. Eu acho que é assim, ó. Depois tem uma pergunta do Ronaldo, né? Ronaldo, seja bem-vindo. Eu volto a ela depois, tá? Não me deixe esquecer, por favor. Se é preciso o domínio técnico. Gente, a técnica, para mim, é sempre um meio. E a gente nunca pode se perder disso. Um meio é precisamente uma forma instrumental de você abordar certo conteúdo. Para a gente simplificar. Se é um meio, ele jamais pode ser um fim. E isso é o que acontece seguidamente, de modo a condenar eternamente e ratificar aquela maldição que eu referi na live anterior, de que existe um fazer manual, as categorias artesanais da tradição, desenho, pintura, escultura, que são categorias do fazer, e existe outras coisas, outras formas artísticas que são categorias do pensar. Ou seja, se você transforma o meio, que é a técnica, num fim em si mesmo, ou seja, se você trabalha técnica pela técnica só para mostrar virtuosismo, o mais comum que aconteça é que você está realizando essa maldição. Você está dizendo assim, olha, realmente isso que eu estou fazendo é somente um fazer em si mesmo. É um fazer por fazer. É um fazer não pensado. É um fazer não elaborado, não tem reflexão nenhuma aqui. É somente um domínio de procedimentos metodológicos que se chama técnica. E é para isso que a arte serve? Para mostrar o quanto você domina a técnica? Acho que não, né? Essa é uma das últimas preocupações do artista. O que, para mim, a técnica quer dizer, eu só vou pedir rapidamente licença, eu vou desconectar o meu fone, gente, e botar o carregador de bateria, porque ele está acabando a bateria, ficou muito tempo ligado. Gostaria que vocês me dissessem se ainda dá para ouvir, tá? Quando eu tirar aqui. Desconectei o fone, conectei o cabo. Vou até fechar a janela aqui para ficar mais audível. Um segundinho, por favor. Digam aí, dá para ouvir o que eu estou falando? Pega bem o som aí sem o... Não adianta o fone agora. Dá para ouvir bem, gente? Liana, tá tranquilo o som. Valeu, obrigado, Pamonte. Eu dizia assim, ó, a última das preocupações do artista é demonstrar o seu virtuosismo técnico. Aliás, eu diria que não deve ser uma preocupação do artista. A técnica é uma linguagem. Só isso. Ou seja, é o que te possibilita dizer. Sem técnica, eu acredito, isso é uma crença pessoal,
uma reflexão pessoal de que, sem técnica, você não pode dizer. Por quê? Pelo simples fato de que eu não consigo falar sem linguagem. Vou provar isso agora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, né? Porque eu não estou usando linguagem. A linguagem é truncada. A linguagem é falha. A linguagem é interrompida o tempo todo. Ela se desidentifica o tempo todo. O que a gente fala é uma coisa, o que as palavras portam é outra. A mensagem que a gente emite chega diferente lá. Como diz Jacques Lacan, l'essence de la communication c'est le malentendu. Se tiver bom meu francês, a essência da comunicação é o mal-entendido. Mas é o que a gente tem. Então, se nem a linguagem, que é a única coisa que nos resta para pelo menos tentar estabelecer uma comunicação que é falha por natureza, se nem isso a gente tiver algum domínio, aí fica complicado fazer arte, francamente. Se não souber nada... Eu sou muito da opinião do Lídio Bandeira de Melo, falo sempre nele, quem não conheça agora, porque o Lídio é bastante idoso, eu espero que ele viva até os 200 anos, mas ele já tem 94, então talvez não tenha essa paciência. O Lídio está vivo, é um dos grandes artistas modernistas do país, ele estudou com Di Cavalcanti, para ter uma ideia. E tem um trabalho grandioso, monumental. Mora em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ainda produz encontros com o modelo vivo, tem alunos, é impressionante, ele ainda produz, né? E o Lídio diz uma coisa muito profunda, ele diz assim, se você não sabe desenhar, você não pensa a forma. Se não sabe desenhar, você não pensa a forma. Se você não pensa a forma, fica um pouco difícil você se dizer um artista visual, porque, em tese, essa seria a sua função. Né, o domínio da forma. Não apenas da forma plástica, ou seja, material, né, que vai demandar um domínio técnico, sim, mas da forma do simbólico, das formas simbólicas, dos símbolos. A matéria do artista é o mundo simbólico. Né? O mundo simbólico nos pertence, é dali que a gente extrai, né, as nossas produções. E é esse domínio, acho que o artista tem que ter. Agora, tem domínio e domínio, né, Eliana? A pergunta é, precisamos dominar a técnica para usá-la como meio de expressão? Como meio de expressão, não. Como arte, eu acho que é necessário você ser bem versado numa linguagem, digamos. Essas questões da técnica, gente, funciona sempre quando você compara com outra categoria. Compara com a música ou com a literatura, por exemplo. Fica absolutamente claro. Se você não sabe tocar nenhum instrumento, você não conhece harmonia, você não sabe de como se compõe acordes, você não conhece a história da música, você não tem nenhum tipo de sensibilidade auditiva e tal, você pode ser músico. Rola ser músico. Fazendo barulho, noise, rola, não sei nada de rola. É uma questão, existe quem acha que sim, né? Eu só estou jogando a pergunta aqui. Na literatura, você não sabe escrever. Você não sabe, não conhece sintaxe, concordância pronominal, não sabe gramática. Você pode ser um escritor, rola escrever um livro. De novo, tem gente que acha que rola. Jogo a pergunta aí no ar para você. Vou aproveitar aqui, Liana, já que a gente tem uma interlocução privilegiada, porque a gente se vê semanalmente na orientação, vou voltar aqui para as perguntas do pessoal, tá? Quem fez foi o Ronaldo, se não me engano. Tô catando aqui a pergunta, Ronaldo. Obrigado, gente, por terem voltado à live, tá? Obrigado pela paciência. O Ronaldo Canavese diz assim, criar algo novo é real ou o processo criativo anda no caminho da transformação? Que pergunta poética, né? Vou até ler de novo, Ronaldo, para fazer um inverso isso aqui. Criar algo novo é real ou o processo criativo anda no caminho da transformação ou das transformações? Criar algo novo é real. Ou seja, de fato se cria algo novo ou o processo criativo é apenas uma transformação da qual nunca resulta algo real, efetivamente? Acho que é isso, né, Ronaldo? Boa pergunta.
Boa pergunta. De improviso não saberia dizer. É muito boa, né? Quer dizer, o que a gente cria, afinal, é uma forma real. Num dos grupos de leitura que eu me referi, a gente está estudando Ezra Pound, o poeta americano, né? Ele escreve um livro fundamental de crítica literária, que é o ABC da literatura. E ali ele faz uma categorização um pouco assim radical entre assim as categorias de artista. Então ele dizia assim que tem os fundadores, os artistas, os criadores, depois os mestres, depois os diluidores, e assim vai. São 5 categorias. Na primeira, que ele assim considera a mais alta, que é a categoria dos criadores, são aqueles que criam as formas. Os mestres está na segunda categoria. O mestre é aquele que domina a forma criada, os procedimentos formais que os criadores criaram e reproduz o conhecimento. Os diluidores são aqueles que pegaram dos mestres e diluem. E daí já é um conhecimento aguado. Né? Daí você já está bebendo água poluída e não indo direto na fonte. Talvez isso explique um pouco. Quando ele se refere, o Ezra Pound, a um artista criador, eu penso em Michelangelo, por exemplo. Michelangelo cria uma forma. Isso é real. Essa forma tem efetividade. Tanto em termos de processos de trabalho, processos operativos do fazer, técnica, quanto em termos de obras, né, de plástica. Né? O Michelangelo faz uma síntese de todo o desenho toscano e uma síntese de toda a escultura, desde dos gregos até Donatello. Então ele inventa uma coisa que realmente não existia antes, aquilo é novo. Então há efetividade. Não sei se te respondi, Ronaldo, mas é debate, vamos lá. Eu adoro suas reflexões, obrigado. Eu repensei e pensei muito sobre arte com suas aulas. Que legal, Fancy. O nome não é Fancy, né? Mas muito obrigado por estar aqui. Obrigado por estar na live, pelo retorno, tá? O Cláudio diz assim, o uso da técnica é importante, mas quando utilizada de forma automática, bloqueia a criatividade. Perfeito, Cláudio. O uso da técnica, ou seja, o domínio técnico a que a Liana se referia, é importante, mas quando utilizado de forma automática, bloqueia a criatividade. É isso que acontece. Quando você transforma a técnica, que é um meio, que é uma linguagem para um fim, o fim é a expressão artística, poética, então isso se torna um automatismo. Realmente. E daí o automatismo, obviamente, vai bloquear a criatividade. Como diz o Picasso, né? Copiar dos outros é ruim, mas copiar de si mesmo é ridículo. Essa frase é do Picasso, muito bom, né? Tem artistas que fazem assim, tem 30 anos de experiência de carreira. Mais ou menos, na verdade ele tem 1 ano de carreira, onde realmente ele criou ali um procedimento, criou algo, e os 29 subsequentes ele se repetiu. Então, ele tem 30 anos de carreira, mas de fato tem 1 ano de experiência. Né? Há esse problema, quando o domínio técnico se dá sem pensar o que fazer e por que fazer, que é propriamente o que é a síntese do curso Processos Poéticos, não é propaganda, porque realmente é isso, né? Além da técnica, você tem o que e o porquê fazer. É dessas perguntas, dessas questões que se trata o curso Processos Poéticos. Se você não coloca, não considera isso, vira um automatismo. Né? Você repete a si mesmo e daí você não há contribuição, nem para o mundo, nem para ti. O Palmucci pergunta assim, você acredita que ao usar a técnica como linguagem é importante ter uma identificação, entre parênteses, prazer, expressão, com ela? Ou isso seria dispensável? Ao usar a técnica como uma linguagem, é importante ter uma identificação com ela? Um prazer? Ou isso seria dispensável? Eu entendi assim, Palmucci, que... Desculpa eu estar repetindo a pergunta, porque eu tenho que dizer a forma como eu entendo, né? Só lendo assim, às vezes a gente não pega o espírito da letra. Eu entendo que a tua pergunta é no sentido de eu preciso gostar do processo, eu preciso gostar da técnica, do procedimento, isso precisa me dar prazer enquanto eu realizo ou não preciso? Ou eu faço mesmo trabalho braçal e o que importa é a finalidade? É uma pergunta boa, se for essa. Caso seja, eu acho que sim, tem que ter uma identificação, Palmucci. Sabe por quê? Porque não dá de outro jeito.
Não é porque eu estou dizendo, não gosto de cagar regra, com perdão da expressão aí. Mas que não dá de outro jeito. Se você não tem identificação com aquela técnica, com aquele procedimento que necessita rigor, todo trabalho artístico necessita rigor. Eu não estou falando de perfeição. Perfeição é a primeira coisa que a gente deve abrir mão. A perfeição é o que castra, a perfeição é o que inibe, a perfeição é o que paralisa. Por quê? Porque ela é impossível. A busca por uma perfeição é... Hoje se faz muito isso, né? Estabelecimento de metas, você sempre tem de ser a melhor versão de si mesmo. Parece bonito, parece até poético, só que não... É terrivelmente paralisante, porque a perfeição não existe, ela é ideal. Então você competir com algo ideal, algo que não existe, é claro que a materialidade da vida, a concretude da vida nunca estará à altura do ideal. Nunca estará à altura da pureza do ideal, né? E o que diabos é perfeito? O que diabos é... quando a gente diz que algo tem que ser perfeito, o que é o perfeito? Descreva o perfeito. Não tem. Esse é um conceito negativo. Ele não tem substância, não tem densidade conceitual. Toda técnica envolve e exige um certo rigor. Isso não tem jeito de fugir. Tem que doer. Sendo bem objetivo. Tem que doer. Mas não quer dizer que você não tenha que ter identificação ou até prazer nisso, Pamut. Não por algum masoquismo, quem sabe, talvez haja algum masoquismo, né, em você, sei lá, de repente escolher pintar painéis gigantescos e sabe que isso vai dar um trabalho do cão e você quer se impingir isso, querer um auto chicoteamento, sei lá, mas tem que doer. É isso que garante o processo de identificação, isso que garante que a identificação seja forte. Entende como? Se todo processo artístico envolve rigor. Se você encara esse rigor, vai doer. Mas mesmo assim você continua, é porque é de verdade. É porque ele vai ter consequência. É porque ele vai produzir algo importante, algo interessante. Então eu acho que sim, tem que ter uma identificação, porque é sempre doloroso, porque é sempre rigoroso. Todo rigor envolve certo sofrimento. Então, sem identificação, você não faz. Eu diria que seria indispensável, então. Então, portanto, eu vou deixar salvo a live. A primeira live eu já compartilhei no meu feed, e essa segunda pretendo fazê-lo também. Se não no feed. Kelvin Kolbik, seja muito bem-vindo. Legal que você está aí, cara. Prazer. Kelvin Kolbik tem um trabalho de muralismo excepcional aqui no Rio Grande. Deixa eu catar mais perguntas aqui. Eu acho que escapou, né? Fiquem à vontade aí para fazerem intervenções, tá? De qualquer ordem. Eu vou, até que elas apareçam ou encontrem, eu vou continuar lendo aqui as da Liana, que são muito interessantes. Essas perguntas que a Liana fez, gente, eu gostaria de insistir nelas. Até desculpe, Liana, se eu estou utilizando ela como o suporte aqui da live. Já falamos delas no podcast, mas é que a importância dessas questões é que elas já são elaborações. Quando você se faz esse tipo de pergunta, quer dizer que você já está respondido. É isso que eu falo no podcast, né? Você já está salvo, digamos assim. Por quê? Porque para chegar na questão é porque já houve um grande processo interior de elaboração. Quando esse processo produz, quando ele chega a seu termo, ele não produz uma resposta, ele produz uma pergunta. Isso é muito importante para o artista. O artista é movido por questões, sempre. Por isso que se ele se copia, ele está copiando uma resposta, ou fazendo sempre a mesma pergunta. Não tem a menor validade, né? O Eric Massa já estava na primeira live, continua na segunda e vai estar no Processos Poéticos, já está inscrito, né? Massa, fico feliz. Ele pergunta assim, como você vê o estudo dos mestres como referência para conquistar uma identidade no próprio trabalho? Eu fiz isso, Eric, porque o meu mestre fez isso. Meu mestre foi o Vidal Ramos, mestre Moacir Vidal Ramos, que fez isso. O mestre dele foi o Agostino Malinverni. O Malinverni estudou na Academia
a Escola Nacional de Belas Artes, na época, hoje Federal do Rio de Janeiro, que estudou, por sua vez, com um mestre que, por sua vez, estudou com Vitor Meirelles de Lima. É assim que eu responderia a tua pergunta. Michelangelo fez isso, ele estudou com seus mestres. Né? Michelangelo reproduzia desenhos do Ghirlandaio, de que ele era discípulo. Né? Então, não só vejo com muito bons olhos, mas como um instrumento, uma estratégia interessante, uma estratégia extremamente positiva. Claro que não é indispensável, nem todo mundo gosta. Né? Há um certo problema, Eric, uma certa problemática de você reproduzir tanto, copiar os mestres tanto, que fica muito difícil de sair deles depois. Eu vivi isso. Né? Desde a minha pré-adolescência, eu reproduzo alguns artistas assim que me são muito caros, desde sempre, que é Michelangelo, Rubens, Velázquez, né? E durante muito tempo o traço, as sínteses estéticas e plásticas, gráficas desses artistas ficaram no meu trabalho, sabe? Como eu demorei para conseguir me afastar. Eu acho que a gente precisa, é fundamental escolher, elencar mestres, assim como é fundamental a gente eleger os nossos antepassados. É para nos dar origem, para nos dar um contexto. A gente precisa disso. O artista não é original. Essa é a grande novidade. Se há algo de novo na arte, é isso, é que ele não é original. As produções artísticas não são exatamente originais. Existem formas novas, como eu respondi anteriormente para o Ronaldo, mas o objeto plástico são articulações e rearticulações formais. Você não inventa, você rearticula formalmente. Né? Você brinca com a sintaxe, você esgarça a sintaxe para produzir novos significados, mas é sempre as mesmas formas. Lembrando que os elementos da linguagem visual são 3. Ponto, linha e plano. Tem a cor também. A Feigl-Strauer vai dizer que a cor é um elemento. 4 são os elementos da forma plástica. Com esses 4 elementos, ponto, linha, ponto, plano e cor, você tem toda a história da arte, desde as pinturas rupestres. Não tem 5, só 4 elementos. Então, rearticulando esses elementos, surgem as novidades. Né? Agora, ao passo que é importante você eleger os seus antepassados, né, e aceitar esse processo, eu acredito mesmo nessa forma mestre-discípulo, não acho que isso é ultrapassado, acho que isso é um diálogo privilegiado e muito importante, né? Nem que os teus mestres já tenham morrido, como no meu caso Michelangelo, etc. Mas é tão importante você eleger mestres como ter uma independência deles, ou seja, é tão importante você tê-los quanto matá-los, quanto se livrar deles. Se você nunca se livra dos seus mestres, você sempre está atado às suas referências originárias, é porque tem algum problema no seu trabalho. Tem algum problema. Se você não foi capaz nunca se distanciar de um gosto, de um referente anterior, é porque você nunca colocou ele em xeque, nunca colocou ele em questão. Porque ele era perfeito, suas referências eram perfeitas, nada mais se compara, nunca, jamais foi perfeito. Não existe nada perfeito. Tudo tem que ser relativizado, como eu já mencionei aqui. Mais uma pergunta aqui do Palmucci. Opa! Não sei se eu respondi, gente. Vocês daí retornem aí nos comentários. Palmucci, participei da primeira edição do Processos Poéticos e recomendo muito a todos os que querem colocar sua visão artística em debate. Brigadíssimo pelo retorno aí, Palmucci. Renato Palmucci é um dos maiores aquarelistas aí do país. Entrem no perfil dele, vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. Fico muito grato pela indicação. E se o Palmucci falou, quem sou eu? Como fez para se descolar deles no seu processo? Descolar dos mestres, né? O Eric pergunta. Eu fiz uma coisa que eu não recomendaria, Eric. Pelo menos não para todo mundo. Eu me descolei fisicamente. Eu destruí toda a minha produção. Isso eu já disse em outro momento, acho que me referi no podcast, né? Desver. Os meus orientandos aí já sabem, né? Eu destruí fisicamente tudo que eu havia produzido até 2014, 7 anos atrás, 8 anos atrás, porque eu senti exatamente isso, que eu estava colado demais neles. O teu termo é bom, como se descolar dos mestres, né? Eu estava colado demais. Eu sentia, como que eu sabia disso? Eu sentia
que eu não estava conseguindo articular uma voz própria, uma voz na qual eu me reconhecesse. E como eu vivia nas aulas já naquele tempo, pregando o desapego como um dos elementos principais do ofício artístico e poético, eu precisei me provar isso para mim. Então, numa tarde lá, eu fiz uma... Está público, aí eu fiz um evento que eu chamei de Desexposição, onde eu mostrei pela última vez todos os trabalhos e destruí todos eles. Cerca de 400 trabalhos. Entre desenhos, pinturas, tinha até peças em modelagem e tal. Isso foi profundamente importante na minha vida, assim, na minha trajetória artística, Eric. Eu sei que é um pouco violento, né? É uma ruptura, um descolamento forte, assim, mas eu senti a necessidade de fazer aquilo. Era um momento de mudança, eu estava mudando para Porto Alegre, justamente. Então eu tinha que, ou eu carregava aquilo todo na viagem, ou eu me desfazia. O processo foi tão intenso, Eric, que eu vou confessar que eu não consegui destruir tudo que eu tinha produzido. Eu guardei lá uns 40 desenhos, mais ou menos, pinturas, que eu achava ali que aquilo ali eu não conseguia abrir mão. Sabe como? Tentei, me esforcei, mas ali eu achava que não. Aqui eu consegui alguma coisa. Então eu vou guardar. Guardei numa pasta que eu tinha, uma pasta A2, uma pasta gigantesca. Em Curitiba eu não podia sair com a pasta em dia de chuva porque eu podia virar uma asa delta. Era enorme a pasta. E você acredita que eu perdi essa pasta, Eric? Eu cheguei em Porto Alegre sem a pasta. Não sei se encosta a pasta no carro e dá partida, se deixei na rodovia. Não, se sumiu a pasta. Ou seja, eu cheguei literalmente em Porto Alegre, onde eu moro agora, né? Vim de Curitiba, cheguei sem bagagem. Eu cheguei, Eric, sem nada que justificasse a mim mesmo enquanto artista, sem nada que me autorizasse como artista. Então eu cheguei e fiz aquela via crucis normal, que todo artista faz quando se muda, foi em todas as galerias, espaços culturais, me apresentar e etc. Fazer o networking. E dizia assim, então, eu sou artista. Aí as pessoas perguntam, que interessante, deixa eu ver, dá uma olhadinha no seu trabalho. Eu disse, então, não tem trabalho. Não tem, porque eu destruí. É tipo, mais ou menos dizer, não, meu cachorro comeu. Sabe? Tipo, como assim não tem trabalho? O que essa condição, Eric, foi uma condição muito privilegiada para mim, de estar numa cidade nova, precisando de emprego, de trabalho. Claro que eu já tinha alguma coisa encaminhada, eu vim para dar cursos na Mário Quintana, né? Casa de Cultura Mário Quintana, mas mesmo assim eu tinha que me valer como artista, tinha que ter uma produção, uma obra. Mas essa situação, Eric, foi extremamente privilegiada porque me colocou só assim, somente naquela situação, eu estava num momento em que eu era obrigado a criar uma coisa. Eu era obrigado a constituir um trabalho plástico, porque eu não tinha nenhum. Não tinha nada no passado que me justificasse. Foi aí, Eric, que eu, enfim, encontrei uma estética, uma solução estilística, uma solução plástica que me agrada. Né? A chave disso que me deu foi a psicanálise. A partir de final de 2014, 2015, foi que eu comecei a produzir tudo que está no meu portfólio virtual. Se tiver interesse, é gustavodias.com.br. Tudo ali é de 2015 para frente. Eu não tenho mais nada de 2014 para trás. E ali, Eric, é que eu vi uma nova linguagem. Quando eu me descolei dos mestres e de mim mesmo. Do meu próprio trabalho. De novo, reafirmo, o desapego é a principal qualidade do artista. O Ronaldo pergunta, não é uma pergunta, é uma observação, né? O mestre que é realmente mestre mostra ao discípulo o caminho para andar pelas suas pernas. Eu costumo dizer assim, Ronaldo, que o mestre é a função do mestre, porque o mestre é uma coisa que tem que ser útil, né? Se ele não tiver função, ele não... Então quem faz do mestre é o discípulo, né? Tem uma frase linda que é o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Isso quer dizer que não tem essa coisa de mestre. O que tem são discípulos prontos. Aí o discípulo elege o seu mestre. Aí quando você está pronto, Ronaldo, qualquer coisa pode ser teu mestre. Aí você aprende com as formigas. Aí você aprende com as nuvens.
Aí você aprende com qualquer coisa, com as ondas do mar. Quando você está pronto, você encontra a poesia. Onde está a poesia? No mundo. A poesia está nas coisas. Porque não é as coisas e não é o artista, é um modo de ver as coisas. É um processo. É isso que a gente chama de processo poético, né? Mas ele dizia assim que o mestre é aquele que mostra... Para completar, Ronaldo, a tua observação, eu acho que o mestre, a única função dele é se tornar discípulo. É isso que deve fazer um mestre. Quando ele se torna discípulo daquele que foi seu discípulo, aí ele se realiza. Só que ele não é mais mestre. Os mestres são dispensáveis. Guido Araújo, muito bem-vindo, faz uma observação ali. O mestre, nesse contexto, talvez se aproxime do ideal de perfeição. É um certo ideal que, né, eu sempre me refiro a uma observação do Nietzsche. O Nietzsche se refere àqueles Budas, aquelas esculturas gigantescas, magníficas, né, históricas de Buda, que foram destruídas pelos afegãos em 2001, se não me engano, né? Foi o Talibã, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí, por favor, seria um erro. Mas eles destruíram as esculturas, a gente só tem registros de fotos, né? O Nietzsche se referia a elas e dizia assim que, apesar de elas serem grandes obras, os homens, ao se prostrarem diante delas, para orar, né, para venerá-las, ficavam na sombra delas. É isso, Guido, a gente fica na sombra dos nossos mestres, né? E é porque em algum momento, a sombra é boa, né? É bom ficar na sombra, ficar assim, protegido do sol, mas em algum momento você tem que encontrar o seu lugar ao sol, para usar a expressão aí da metáfora. O Eli dizendo, minha mestre é minha gata. Total, eu aprendo muito. O meu mestre é o Zizek, meu gato se chama Zizek, e que é um dos filósofos, meus filósofos favoritos, né? Então eu aprendo com os dois, com o filósofo e com o gato. O Sérgio dizendo, esqueceu, entre aspas, pois é, aquela pasta que eu esqueci é uma questão, né? Será que eu esqueci a pasta? Como é que eu vou esquecer precisamente daqueles desenhos que eu não consegui me desapegar? Eu também acho, que botaria aspas nesse esqueceu, Sérgio. Eu acho que foi uma estratégia inconsciente ali, que eu mesmo me coloquei na armadilha. O inconsciente faz dessas, né? Ele nos coloca em certas situações e saias justas, assim. Legal, até que eu tenha mais perguntas e observações aqui no chat, eu vou seguir com as perguntas da Liana, que não tem fim, mas que, como eu dizia, são magníficas porque as elaborações já são um resultado poderoso e positivo, né, de reflexões. E elaborações são perguntas, não são respostas. A gente não sai atrás de respostas, a gente de solução. Coach é que oferece solução. No processos poéticos, a gente oferece dúvida, oferece frustração, oferece angústia, desespero. Só que também um canal de possibilidade de construção de autonomia, de resiliência a esse desespero, a essa angústia, a essa frustração. Essa é a diferença. A diferença é que no processo poético a gente é sincero. A Denise, querida, tudo bem? Bom te vê-la. Diz assim, a sombra é um lugar de descanso, mas a moral da história é não estar na zona de conforto, exatamente. A zona de conforto, tem essa expressão, né, zona de conforto. A nossa zona de conforto, né, Denise, não são coisas que são confortáveis. São coisas que a gente aprendeu a suportar. É só pensar um pouquinho que você vê, né, aquelas coisas, aquelas referências culturais, aquelas nossas coisas que a gente se rodeia e que nos parecem confortáveis, que é bom de ficar, que dá aquele bom, né? Na verdade não eram assim. Elas foram difíceis no começo. Só que um dia a gente encarou e aprendeu a se acostumar com elas. Aí hoje a gente chama essas coisas de zona de conforto. Então o que nos cabe, especialmente ao artista, né, que quer ir ao encontro de si mesmo, ao encontro dessa resposta, dessa demanda interior
pela arte, pela criação poética, é justamente abrir essa zona de conforto e entender que o que vai vir é difícil, mas algum dia ele vai ser incorporado. Por quê? Porque é isso que a gente faz. O que o ser humano fez ao longo da história, o Homo sapiens fez, é se adaptar. Como chama? Grande teoria da evolução, do Darwin. É isso que a gente faz, né? Pensar que o que é hoje nossa zona de conforto, ontem foi incômodo, foi doloroso, pode dar uma luz aí, né? Vira uma chave. A Liana pergunta ainda: um trabalho artístico pode explicitamente nos levar a saber as fontes de inspiração do artista e outros não? Essa que eu já li, né? Quando é o momento de caminhar sozinho? A Liana, já que estamos falando dela, ela resolveu responder aqui. Vou ler primeiro o que ela escreveu. Cheguei à conclusão de que as perguntas só podem ser respondidas por nós mesmos, ou seja, no próprio processo. Por isso, Liana, que eu falo e não respondo nunca. O dia que você estiver satisfeita com as respostas, você faça de novo processos poéticos para voltar a estar insatisfeita. Porque a insatisfação é que nos leva à busca. A zona de conforto nos leva a certa paralisia, né? Você precisa se desidentificar, estranhar essas coisas que são confortáveis para ti. Aí elas se tornam incômodos. Aí começa a emergir questões. Aí você vai em busca de responder essas questões. Aí você entra num processo infernal. Só que depois do inferno, como diz o Dante, você encontra lá o paraíso, né? Todos conhecem a Divina Comédia, o grande poeta italiano. Ele tem que atravessar o inferno para chegar no paraíso do outro lado. É isso. E aí você responde, já, Liana, a tua outra pergunta ali. Quando é o momento de caminhar sozinho? Vou tentar não responder, mas ampliar aqui o debate, mas eu jogaria essa pergunta para as 2.000 pessoas, não, as 26 pessoas que estão na live. Quando é o momento de caminhar sozinho? Escrevam aí no chat, vamos tentar criar um debate aqui na live. Quando que é o momento de caminhar sozinho? Quando que eu tenho a minha experiência de caminhar sozinho? Talvez nunca. Talvez nunca seja o momento de caminhar sozinho. Como eu disse, não tem um espaço isolado de criação. Não tem um espaço individual. A operação artística, ela é sempre irmanada. Irmanada no mundo. Né? Irmanada no mundo das coisas. Irmanada na história. Eu acho que a gente nunca segue sozinho. Não precisa. Né? Não precisa seguir sozinho. Há sempre algo que nos ensina. E há sempre algo a aprender. Há sempre um conteúdo poético a extrair da nossa relação com o mundo. Alguém já disse aí, é um processo permanente, né? Que nem uma rave, só que as raves começaram com uma festa permanente, né? La Fête Permanente. Era um grupo francês na década de 90 que tinha o objetivo de fazer uma festa permanente, uma festa pública. Por isso que as raves duram tanto, né? Lógico que é uma certa utopia, mas é nessa utopia que a gente devia viver. Fazer do mundo uma festa permanente, por que não? Por que não? A gente pode fazer isso. Os indígenas da América Latina trabalhavam cerca de 2 a 3 meses por ano. O restante do ano, o que é que eles faziam? Viviam. Né? A gente pode viver num estado de permanente poesia, de permanente poiesis, de permanente criação. Isso seria o ideal. Lógico que é muito difícil sustentar, mas pelo menos autorizar-se, a gente pode ajudar a fazer aí no curso Processos Poéticos que a gente propõe, né? A Denise fala e já responde ela mesma, fala da perfeição e depois pergunta se a perfeição existe, já que não achamos que nunca é suficiente. Sim, Denise, a perfeição é algo ideal que só serve para nos manter frustrados. Por isso que inventaram esse termo perfeição. Não existe. Na arte não existe perfeição. A Carla também acho, não precisamos caminhar sozinhos, mas podemos escolher com quem caminhar. Esse é o lance, muito bem. Você elege os seus antepassados, suas referências. Concordo também.
E não somos perfeitos, né, Marisa? Eu conheço trabalho plástico, quem não conhece, vá conhecer. Marisa Carpes nos dá a graça de sua presença aqui, felizmente está aqui junto. É lindo, lindíssimo trabalho. Tem uma produção em desenho que eu vi no Margs, Marisa. Acho que até já comentei contigo isso, que eu nunca mais me esqueci. Que é lindo, mas assim, perfeição? Não, porque eu sei que a próxima exposição será melhor do que aquela. É o que a gente espera. Né? Quem mais falou? A Cíntia. E a gente caminha sozinho em algum momento? Essa é a pergunta, né? Exatamente, eu penso nisso. Penso isso mesmo. Rodrigo Bottari, cruzar as linhas, instaurar pontos de vista. Cruzar as linhas, instaurar pontos de vista. Eu me lembrei de uma coisa que a Carla falava. A Carla, que é uma deleuziana, se eu posso dizer assim, né, Carla? Que ele fala de linhas de fuga, né? Que nos dê uma perspectiva de ação. Eu acho que é isso, essa busca por linhas de fuga. Que fuga do quê? Da desterritorialização do mundo neoliberal, do capitalismo, desse pensamento destrutivo, produtivista, de uma noção absurda de vida prática, de vida real, né? Onde disse, né, todo mundo paga seu almoço. Essa é a visão capitalista do mundo, como se só existisse no mundo aqueles que pagam o seu almoço e aqueles que não pagam, que são vagabundos. Né? É preciso essas linhas de fuga para nos tirar desse meio que é sufocante e que, em última instância, o que ele quer de fato é justamente frustrar toda a possibilidade de criação. Porque a arte é profundamente revolucionária. Toda a arte é profundamente revolucionária, porque só o fazer artístico, de algum modo, a poiesis contida nele, nega a utilidade do sistema produtivo. Eu digo que a arte, os objetos da arte, são os antiprodutos por excelência. A arte faz isso, antiprodutos. O Paulo Leminski, grande poeta lá de Curitiba, dizia que o poema é um inutensílio. Muito bom isso, né? Um inutensílio, olha que achado. O Cláudio ainda fala: o desapego é fundamental, mas somente é possível quando aprendemos a aprender. Boa, Cláudio. Se a gente não está pronto para desapegar, é que a gente não está pronto para aprender. Tem razão, concordo contigo. A Roberta Augustini, seja bem-vinda, também artista aqui de Porto Alegre, tudo bem? Ela está perguntando, você está acompanhando a SP Art? Teria a sua análise sobre ela? Eu acompanho um pouco do que chega para mim. Roberta, vou ser bem sincero, ela chega pra gente, né? Vem pelos amigos que compartilham coisas, vem pelo algoritmo do Instagram que manda coisas. Só um detalhe, o Instagram está dizendo aqui que tem 1 minuto e tanto restante. Eu já vou então encaminhar o encerramento, respondendo a Roberta. E vou, antes de que ele nos corte de uma vez, eu vou agradecer muitíssimo a todos os presentes que estiveram e que estão aqui presentes. Obrigado pela paciência de aguentar aí 2 lives seguidas. Fica meu convite, então, e a proposta, né, de fazerem parte de processos poéticos. Quem sentiu esse chamado, quem acha que isso pode ser interessante, no site processospoéticos.com tem todos os detalhes mais objetivos, né, e específicos. Procurem ali. O curso começa no sábado que vem, que é dia 16 de abril, e pode entrar em contato comigo aí pelo direct que eu respondo se ficou alguma dúvida. Mas voltando ali, a minha opinião sobre a SP Art. A SP Art é uma feira, né, Roberto? É isso que eu penso. A SP Art é uma feira. Uma feira vende produtos. Esse é o problema da SP Art. Como todas as feiras, ela é um mercado. É uma dificuldade. O artista precisa sobreviver, e normalmente ele quer sobreviver vendendo o produto de seu trabalho plástico. Só que a SP Art, quem ganha não são bem os artistas. Os artistas podem ganhar fama. Quem ganha são os galeristas, os colecionistas que revendem, né? As grandes instituições que têm acervo. Eu não costumo gostar, né? Eu gosto de certa exposição, que tem uma curadoria. Essas feiras eu não tenho grande interesse. Mas é importante.